Olá, meu nome é Kathleen Câmara, eu vou falar sobre alterações bioquímicas em pacientes com HIV. O vírus do HIV ele fica alojado nas nossas células T, para ser mais específica, as células TCD4, que são nossas células reguladoras com capacidade de resposta imune. É como se o vírus sequestrasse as nossas células e fizesse cópias e cópias de si mesmo através do RNA do HIV. E é interessante falar também que as nossas células infectadas são de 5 a 10% e as não infectadas são de 90 a 95%. E mesmo assim elas podem morrer através da trajetória sanguínea, enquanto elas estão no percurso da corrente sanguínea. Então assim, mesmo ela sendo infectada ou não, ela pode sim morrer. E é claro que para tudo isso tem um tratamento. Uma bem conhecida também é a terapia antirretroviral altamente ativo, mais conhecida como a TARV, que nada mais é do que um coquetel de análogos que inibe a transcriptase reversa. Então, assim, ela faz com que as nossas células continuem fazendo as atividades dela e não ao contrário do padrão celular. E as principais consequências da doença, como por exemplo, a citopenia sanguínea periférica, que ela é uma deficiência nas células sanguíneas. Geralmente os pacientes que fazem o tratamento com a terapia antirretroviral, a anemia pode ocorrer em 60 a 70% dos pacientes. A neutropenia em 50%, para ser mais exata, e a trombocitopenia em 40% dos pacientes. As alterações bioquímicas variam conforme o tratamento que o paciente está fazendo. Então, como aqui a gente está falando da TARV, a terapia antirretroviral, inicia-se o tratamento mais ou menos ali com 100, 260 células de linha de base. Em pacientes assintomáticos, é mais ou menos de 200 a 350 células de linha de base. Isso tudo depende da contagem dos linfócitos. Então, o tratamento depende de como seu sistema imunológico está reagindo a tudo isso, de como a sua carga viral está. Porque você fazendo o tratamento, isso ajuda 100% seu sistema imunológico e o vírus para de se multiplicar. A eficácia desse medicamento, ele reduziu as alterações tanto bioquímicas quanto hematológicas com função renal normal. E assim, esse medicamento ele funciona de maneira ideal por cerca de 12 semanas, resultando em mudanças positivas nos índices hematológicos e bioquímicos medidos. E é isso. Olá, meu nome é Gabriela Ribeiro e vou falar um pouco sobre as alterações fisiológicas do HIV. Então, o HIV ele é um vírus da família Retroviridae, pertencente ao grupo dos retrovírus. Eles precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa para se multiplicar. Então, ela é responsável pela formação de uma molécula de DNA, tendo uma molécula de RNA como molde, ao contrário do que ocorre normalmente. A principal habilidade do vírus é de ter um grande período de incubação, dificultando o diagnóstico precoce. As evidências epidemiológicas experimentais e indiretas, elas indicam que a AIDS é uma doença de perfil crônico sem cura, mas com tratamento. Pode-se dizer que a AIDS é uma doença infecciosa que mais mata no mundo. Então, o vírus ele atinge diretamente os linfócitos TCD4 e utiliza-se especialmente deles para se multiplicar. Ao terminar o ciclo reprodutivo, a célula rompe e os novos vírus caem diretamente na corrente sanguínea. Então, dessa forma, ele começa o processo de replicação do vírus, causando então imunodeficiência e predispondo os indivíduos com a AIDS a inúmeras infecções oportunistas. Então, o sistema imunológico abalado com o tempo, ele provoca o comprometimento de suas principais vias imunológicas, que respondem adaptativamente os elementos exógenos e endógenos. Segundo a nutricionista Viviane Polacol, as predisposições dos indivíduos soropositivos de AIDS é caracterizada por inúmeras infecções oportunistas, causadas por diversos tipos de patógenos, sendo eles os fungos, as bactérias, os vírus e os protozoários, afetando os sistemas orgânicos como sistema hepático, nervoso central, trato gastrointestinal, cardíaco e entre outros. Então, mesmo com a resposta imune operando já de forma adaptativa, a replicação viral continua acontecendo e essa grande resistência do vírus HIV se dá pelas inúmeras mutações genéticas vantajosas.
Então, mesmo com a contagem de CD4+, suficiente para atividade imunológica, o vírus ele pode ser detectado na circulação a todo momento desde a infecção. Essas mutações elas são rápidas e importantes para a resistência viral. Por quê? Enquanto os linfócitos TCD4+, específicos para combater o vírus, surgem novas mutações que irão infectar e destruir essas células imunes. Então, ao considerarmos um organismo com funcionamento normal, percebemos que o mesmo ele carrega em si diversas bactérias, fungos e protozoários. Então, naturalmente são combatidos pelo sistema imunológico, dessa forma se livrando de possíveis alterações fisiológicas. Uma vez que o sistema imune do indivíduo se encontra em irregularidade, doenças denominadas oportunistas se aproveitam do ambiente favorável para se disseminar. Eu vou citar algumas doenças oportunistas que se aproveitam do sistema imune abalado do indivíduo. As principais são tipos raros de cânceres, como o sarcoma de Kaposi e o linfoma cerebral, a pneumocitose, toxoplasmose, criptococose, citomegalovirose, a herpes simples, salmonela, candidíase e a tuberculose. Então, a melhor maneira de tratar essa doença e preveni-las é fazendo o uso correto dos antirretrovirais.